Você deverá iniciar a sua execução com 63 pontos na sua agulha. Você vai tricotar a sua primeira carreira intercalando 3 pontos tricôs, então o primeiro aqui, o segundo e agora aqui o terceiro. Meu terceiro não ficou bem, vou fazer novamente, ó, o terceiro com um ponto meia. Então eu tenho 3 tricôs e o quarto ponto é feito em meia. Novamente, eu inicio a sequência de 3 tricôs. Então, olha, o primeiro, o segundo e agora o terceiro. E novamente intercalo com o meia. Nós vamos tricotar desta forma até o final desta carreira. Um detalhe, os 3 últimos pontos desta carreira devem ser 3 tricôs. Na nossa primeira carreira de volta, sendo a segunda carreira tricotada, nós vamos inverter os pontos. Então, aonde nós fizemos o tricô na carreira anterior, nesta nós teremos o meia. E aonde nós tínhamos o meia, nesta nós teremos o tricô. Como nós encerramos a carreira com 3 pontos tricôs, nós já sabemos que o início é em meia. Então, nós vamos aqui fazer 3 pontos meia. O primeiro, o segundo e agora o terceiro. O quarto ponto é feito em tricô. E novamente, em meia, o primeiro, o segundo e agora o terceiro. E mais uma vez, o tricô. Pessoal, nós vamos fazer esta carreira todinha desta forma. E vamos também fazer mais uma vez a carreira iniciada em tricô e mais uma vez a carreira iniciada em meia. No total, nós teremos 2 carreiras de ida e 2 de volta. 4 carreiras é o que nós precisamos fazer desta mesma forma. Então, eu volto na minha 5ª carreira para continuar a execução com vocês. Na 5ª carreira, nós já começamos a ter a primeira carreira das folhas. Então, pessoal, nós vamos trabalhar como nós vínhamos trabalhando, sempre tecendo 3 tricôs e um meia, até que nós alcancemos o nosso 18º ponto. Os 2 últimos pontos devem ser 2 tricôs. Depois disso, nós já vamos falar sobre a base da folha. Então, vou tecer aqui e eu volto para continuar com vocês. A partir do 19º ponto, nós temos já, então, a nossa folha sendo iniciada. Nós vamos fazer, inicialmente, 2 pontos juntos em meia. No ponto que vem a seguir, você trabalhará 3 pontos no mesmo ponto de base. Então, você primeiro vai trabalhar pegando a alça de trás e vai fazer um meia. Pegando a alça da frente, você fará mais um meia. E, novamente, pegando a alça de trás, mais um meia. Então, peraí aqui que eu acho que eu peguei 2 pontinhos. Agora, eu vou pegar direitinho, ó. Alcinha de trás, mais um meia. Então, você tem 1, 2, 3 pontos sendo feitos no mesmo ponto de base. E deixa o ponto cair. No próximo, você fará um mate simples. Então, passa o primeiro ponto, trabalha em meia o segundo, deixa ele cair. O ponto não trabalhado é jogado por cima do ponto trabalhado. Então, percebam que aqui é a base da nossa folha. Isto nós faremos mais 2 vezes nesta carreira.
Na sequência, nós precisamos seguir o que a base nos mostra. É muito importante que a gente aprenda a ler esta base. Então, veja que você tem, olha, 1, 2, 3 tricôs, e nós sabemos que antes e depois virá o meia. Então, olha, aqui eu tenho um meia e aqui eu tenho outra carreira de meia, tá vendo? Então, aqui eu vou fazer o meu meia. Eu vou trabalhar 3 tricôs. Então, vejam aqui, ó. Um tricô, 2 e 3. E, novamente, eu vou fazer aqui o meu meia. No total, você terá feito 5 pontos. O intervalo entre uma folha e outra, nesta carreira, é de 6. Então, eu vou fazer mais um ponto e, no caso, a sequência é o tricô. Novamente, eu tenho a base da folha. Então, eu vou trabalhar 2 pontos juntos, olha lá. Vou trabalhar a alça de trás, puxando, fazendo meia na alça da frente. Eu puxo, eu faço meia e mais uma vez na alça de trás, só que quando eu pego a alça de trás, toma cuidado porque eu aqui pego o outro ponto junto. Aqui, outro meia. Deixa cair, você tem, né, 3 pontos no mesmo ponto de base. E o próximo é o mate simples. Passa um ponto, trabalha em meia o próximo e deixa o ponto que você simplesmente transferiu passar por cima do ponto trabalhado. Olha lá. Então, aqui nós já temos a marca inicial da segunda folha. Mais uma vez, um intervalo de 6 pontos, onde eu vou seguir a base. Olha, então você tem um tricô, você tem um meia, então são 2 pontos. Agora eu tenho uma sequência de 3 tricôs, eu vou remontar 5 pontos, né? Então, o segundo tricô e a sequência aqui, o terceiro. E agora o último ponto, que é o meia, remontando os 6 pontos de intervalo entre um e outro. E novamente a gente chega na folha, né? Então, a gente começa com os 2 juntos. A gente vai fazer neste mesmo ponto, 3 meias, começando por trás, pega o segundo ponto, pegando a alcinha da frente, e depois o último ponto, pegando na alça de trás de novo. Deixa cair. E agora o mate simples. Então, trabalhando aqui em meia e trazendo esse ponto não trabalhado por cima do ponto trabalhado. E agora, minha gente, os demais pontos é somente seguir o que a base te direcionar a ser tricotado. A nossa sexta carreira, carreira de volta, nós vamos trabalhar uma sequência de 15 pontos iniciais, aonde nós vamos sempre trabalhar o que a base te indica. Então, é fazendo o inverso do que você fez na carreira anterior. Se nós terminamos em tricô, sabemos que iniciamos em meia. Então, como nós encerramos com 3 tricôs, né? Nós vamos iniciar com 3 meias. Então, o primeiro, segundo e aqui o terceiro. Um tricô, você vê que é o inverso, né, da outra carreira. Pessoal, a gente precisa seguir desta forma por 15 pontos. Na sequência, você vai fazer 6 pontos tricôs. Gente, esta sequência, ela sempre se trata da parte da folha. Então, sempre que você chegar em folha, a volta é feita em tricô. Na sequência, você trabalhará 7 tricôs. Neste pedaço, nós estamos trabalhando a volta daquela primeira carreira da folha. Sempre que for folha, a carreira de volta é em tricô. Por 4 pontos, nós vamos seguir o que a base nos mostra. Então, tem um meia, 2 meias, segundo ponto, 3 meias e o terceiro ponto, e um tricô, é o 4º ponto. A partir
do quinto ponto, nós já estamos novamente na folha. Então, eu sei que eu vou trabalhar todos os pontos em tricô. São 7 pontos, todos em tricô. 4 pontos seguindo o que a base te indica. Então, nós temos um meia, nós temos aqui um tricô, meia, terceiro ponto, e aqui o quarto ponto, meia. Na sequência, estamos de novo na folha e sabemos que vamos trabalhar em tricô todos os pontos por 7 vezes. Os demais pontos da carreira sempre seguindo o que a base te indica. Nós voltamos, né, a tecer o inverso do que nós havíamos feito na carreira anterior. É só seguir até o final desta carreira. Na 7ª carreira, por 18 pontos, nós vamos seguir o que nós já vínhamos fazendo. Então, sempre trabalhando 3 tricôs intercalados por um meia, até o 18º ponto. Novamente, chegamos na folha. Então, a gente inicia com os 2 juntos. Então, vamos passar a agulha por 2 pontos e puxar o meia para fora, deixando os pontos caírem. Você fará uma laçada, fará um meia, e este ponto meia é o ponto central da sua folha. Ele será repetido em todas as carreiras da sua folha. Lembrando, em todas as carreiras da parte da frente, porque no verso, no avesso, será o tricô. Uma laçada, e agora nós vamos fazer o mate simples. Então, nós vamos puxar um fio, ou melhor, puxar o ponto sem trabalhá-lo, trabalhar em meia e deixar o ponto cair. E o ponto não trabalhado passamos por cima do que nós trabalhamos. Então, o seu resultado, olha, deve ser algo assim. Tá vendo? Na sequência, você fará um tricô. O intervalo de 4 pontos, você segue o que a base te informa. Então, você fará um meia e 3 tricôs. Então, aqui você já vê o segundo. Na sequência, chegamos novamente na folha. Então, vamos trabalhar 2 pontos juntos em meia, vamos laçar, vamos fazer um meia, e este ponto meia sempre será feito na parte da frente da nossa execução, até o final da folha, uma laçada, e vamos fazer um mate simples. Transferimos um ponto, trabalhamos o próximo em meia e passamos o ponto que nós não trabalhamos por cima do ponto trabalhado. Na sua sequência, você deve ter obtido algo como o que você vê aqui. Na sequência, trabalharemos 4 pontos tricôs. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, um meia e mais um tricô. Novamente, nós estamos na folha, então nós vamos repetir os mesmos pontos, né? São 2 pontos em meia juntos, uma laçada, um meia, nova laçada, um mate simples, e a gente vai encerrar a bordinha, né, que a gente tá fazendo em tricô. Então, nós já temos 2 etapas de folhas feitas. Agora, a gente vai para o intervalo da segunda folha para a terceira. Trabalhamos um meia e uma sequência de 4 tricôs. Então, 1, 2,
3 e aqui 4. E estamos na folha novamente. Então, para a folha, nós faremos 2 pontos juntos, aqui, uma laçada, um meia, uma laçada e um mate simples. Fazemos a bordinha em tricô e voltamos a seguir até o final da carreira o que a base nos indicar. Por 16 pontos, nós vamos seguir o que a base nos indica a fazer. Então, aqui já ia estar começando errado. Vamos começar com os 3 meia. Então, aqui, né, o segundo e o terceiro, porque nós encerramos com 3 tricôs. E fazemos um meia, depois, um tricô, perdão, 3 meias, aonde era tricô, e aonde era meia, um tricô. Por 16 pontos, pessoal. Na sequência, faça 7 tricôs. Na sequência, você fará 3 meias, 1, 2 e 3. E nós faremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tricôs na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mais uma vez, chegamos no intervalo entre as folhas. Fazemos 3 meias, aqui o segundo e o terceiro, e nós vamos fazer a sequência de 7 pontos tricôs. Então, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. O restante dos pontos, nós vamos acompanhar o que a base nos indicar. Na nona carreira, até o 16º ponto, você vai manter o intercalamento de 3 pontos tricôs e 1 ponto meia. Vamos entrar na folha agora. Então, nós vamos fazer um tricô. Vamos trabalhar 2 pontos juntos. Na sequência, vamos fazer um meia, uma laçada, um meia, outra laçada, um novo meia. E saímos da folha fazendo um mate simples. Deixo um ponto cair, trabalho em meia o próximo e trago o ponto não trabalhado por cima do que nós trabalhamos. Então, esta etapa da folha está feita. Na sequência, trabalhamos 3 tricôs, o segundo e aqui o terceiro, e um meia. Novamente, chegamos na folha. Trabalhamos 2 juntos, um meia, uma laçada, um meia, nova laçada, um meia e o mate simples. Então, aqui, trabalho meia e trago o ponto não trabalhado sobre o ponto que nós trabalhamos. Na sequência, trabalhamos um meia e 3 tricôs.
2 e 3. Estamos de novo na folha. Então, 2 juntos em meia, 1 meia, laçamos, meia, laçamos, novamente meia, e agora o mate simples. Trabalhamos em meia e passamos o ponto não trabalhado por cima do ponto que trabalhamos. Na sequência, pessoal, nós vamos seguir o que a base nos indicar. Na carreira de volta, você vai trabalhar seguindo o que o desenho te pede por 17 pontos. Então, aqui você já acompanha que eu inicio com meia, né? Eu faço aqui, olha, 3 meias e 1 tricô, que é o inverso da carreira anterior, tá? Então, gente, 17 pontos tecendo seguindo o desenho e eu já volto aqui. Na sequência, você vai trabalhar 8 tricôs. Então, o primeiro, o segundo, terceiro, o quarto, quinto, sexto, o sétimo e o oitavo. O intercalamento entre uma folha e outra, nesta carreira, são 2 meias. Então, o primeiro e agora o segundo. Na sequência, são 9 tricôs. Então, aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, o quinto, sexto, sétimo e agora oitavo, encerro com o 9º tricô. Na sequência, 2 meias para intercalamento, o primeiro e o segundo. Novamente na folha, com 9 tricôs. Depois destes 9 tricôs, você vai trabalhar como se apresentar os pontos da carreira anterior. Vou tecer esta minha carreira e já volto com vocês. Na nossa 11ª carreira, os 15 pontos iniciais são 3 tricôs intercalados por 1 ponto meia. Então, pessoal, vamos tecer os 15 pontos iniciais desta forma e nós continuamos juntas a partir do 16º ponto. 16º ponto é o que vem a seguir. Então, agora nós faremos 1 tricô e estamos na folha. Então, nós vamos fazer aqui 2 juntos em meia. Na sequência, 2 meias, 1 e 2. Laçamos e o meia central. Laçamos, fazemos 2 meias, o primeiro e o segundo, o mate simples. Transferimos o primeiro, trabalhamos em meia e passamos o ponto não trabalhado sobre o ponto trabalhado. Na sequência, vamos intercalar as folhas. Então, você fará 1 e 2 tricôs. E novamente estamos nas folhas. Então, começamos com os 2 juntos. Mais uma vez, laçamos, 2 juntos, fazemos 2 meia. O primeiro e o segundo. Agora sim, laçamos, fazemos o meia central. Laçamos, fazemos 2 meias, o primeiro. E agora, o segundo, e fazemos o mate simples. Então, passamos o primeiro ponto, trabalhamos em meia, o ponto não trabalhado é passado por cima do ponto que nós já trabalhamos. Mais uma vez, intervalo de folhas.
2 tricôs. O primeiro e o segundo. E vamos lá, 2 juntos. Não peguei direitinho, vou pegar de novo. Agora sim. Deixamos os 2 pontos cair. Fazemos 2 meia. Então, primeiro e o segundo. Laçamos, fazemos o meia central. Laçamos, 2 meias na sequência. Aqui, o segundo. O mate simples. Transferimos o ponto, trabalhamos em meia, passamos o ponto não trabalhado sobre o ponto trabalhado e todos os demais pontos nós vamos seguindo o que está sendo apresentado na carreira anterior. Vamos até o final e volto aqui no início da próxima carreira. Na 12ª carreira, os 15 pontos iniciais seguem o que está sendo apresentado na carreira anterior. Então, a gente começa com os 3 meia. Vou aqui, então, tricotar até o 15º ponto e eu volto e continuo com vocês. Na sequência, nós vamos fazer 10 tricôs. Então, você fará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O intercalamento entre as folhas é feito por 2 meias, o primeiro e o segundo. Na sequência, para a segunda folha, são 9 tricôs. Então, aqui você tem o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, o oitavo e o nono. Na sequência, são 2 meias. E a última folha tem 10 tricôs. E depois, você segue o formato dos pontos como apresentado na carreira anterior. 13ª carreira, e nós vamos trabalhar até o 16º ponto, o intercalamento de 3 pontos tricôs intercalados por 1 ponto meia. Na sequência, nós vamos trabalhar da mesma forma nas 3 folhas. Então, nós vamos tecer aqui 9 pontos meias. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E vamos intercalar por 2 pontos tricôs. Então, você vê o primeiro e agora o segundo. Novamente, você fará 9 meias, intercalará por 2 tricôs, 9 meias e seguirá o restante da carreira conforme se apresenta na carreira anterior. Na carreira de volta, até o 16º ponto, você vai seguir o que está sendo apresentado na carreira anterior. Agora, entrando na nossa primeira folha, nós vamos tricotar por 9 vezes o ponto tricô. Minha gente, nas 3 folhas nós faremos a mesma quantidade de pontos tricôs. Então, por 3 vezes você tricotará 9 pontos tricôs. E todos estes 9 pontos, eles serão intercalados de 2 pontos meia. Então, vamos aqui ver quantos pontos nós já fizemos. Nós fizemos
O primeiro não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou aqui fazer com vocês o oitavo e o nono. Chegou nos 9, percebam, olha, são 2 meias que vêm a seguir. Então, faça o primeiro meia, faça o segundo meia. Observe que você volta para as folhas. Então, novamente, né, são 9 pontos tricôs. Depois, 2 meias, depois 9 tricôs e a sequência se encerra seguindo o que a carreira anterior a apresentar para vocês. Os 16 primeiros pontos da carreira de número 15 devem ser tricotados como nós viemos já tricotando o intercalamento dos nossos pontos. Então, sempre tricotando os 3 tricôs intercalados por um meia. Chegando novamente nas folhas, agora a sequência de pontos que nós tricotaremos deverá ser repetida por 3 vezes. Então, pessoal, iniciamos com a laçada e fazemos o mate simples. Transferimos o primeiro ponto, trabalhamos em meia o segundo e o ponto não trabalhado é passado por cima deste que nós trabalhamos. Vamos fazer 5 pontos meias. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e agora o quinto. Na sequência, você vai fazer 2 pontos juntos em meia. Então, aqui está feito. Laçamos e a sequência será 2 pontos tricôs. Então, aqui você acompanha o primeiro e aqui você acompanha o segundo. Novamente, reinicio o processo que nós fizemos juntas. Então, começamos com a laçada, fazemos o nosso mate simples. Então, aqui você acompanha mais uma vez. E, na sequência, são 5 meias. Esta é a segunda repetição, você ainda fará mais uma. Uma vez que você tenha feito pela terceira vez, o final desta carreira será reproduzir o que é indicado na carreira anterior. Os 16 primeiros pontos da carreira de número 16 devem ser tricotados conforme se apresentam na carreira anterior. Estamos chegando nas folhas, aonde você vai trabalhar 9 tricôs na continuidade e vai intercalar entre uma folha e outra com 2 meias. Isso você vai repetir nas 3 folhas. Uma vez tendo feito pela terceira vez a sua repetição, você poderá continuar seguindo como se apresenta na carreira anterior. A 17ª carreira deverá seguir os pontos da carreira anterior até o 17º ponto. Então, a gente vai intercalar 3 tricôs e 1 meia até alcançarmos o 17º. A partir do 18º ponto, nós entramos na folha. Então, você laça, transfere o primeiro ponto, trabalha em meia o próximo e o ponto que foi transferido é passado por cima do ponto que foi trabalhado. Só que aqui eu tô perdendo ponto. Deixa eu pegar ele novamente aqui, ó. Porque a gente ainda não perdeu ele. Então, dá pra trabalhar, ó. Olha aqui a situação, tá bom? Então, esse é o mate simples. Na sequência, você vai fazer 3 pontos meia. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Novamente, nós vamos fazer a diminuição, só que agora é com os 2 juntos, em meia, e vamos fazer
a laçada. O intercalamento entre as folhas nesta carreira muda entre uma e outra. Então, minha gente, neste primeiro momento, já estando com a laçada postos, você vai trabalhar 3 tricôs. Então, o primeiro, o segundo e agora o terceiro. E na sequência, um meia. Entramos de novo na folha. Então, nós vamos repetir o mesmo processo que nós fizemos na primeira. Então, a laçada, o mate simples, os 3 meia, o 2 juntos e mais uma vez laçada. O segundo intercalamento é, então, o 1 meia e 3 tricôs. Então, o primeiro, o segundo e agora o terceiro. E entramos novamente na folha, aonde nós vamos repetir o processo feito na primeira e na segunda. Uma vez feita a terceira folha, continuamos a carreira reproduzindo os mesmos pontos da carreira anterior. Na carreira 18, nós vamos trabalhar o intercalamento, aonde temos 3 meias e 1 tricô, até o 17º ponto. Então, aqui você acompanha a primeira sequência, aonde você viu 3 meias e 1 tricô. Agora, nós entramos nas folhas. E nas folhas, nós vamos trabalhar a seguinte sequência. Serão 7 pontos tricôs, 3 pontos meia, 9 pontos tricôs, 3 pontos meia e para encerrar mais 7 pontos tricôs. Depois é só seguir o que indica na carreira anterior. Na 19ª carreira, seguimos realizando o intercalamento até o 18º ponto. Então, você vai tricotar 3 tricôs e 1 meia até o 18º ponto. Chegamos na folha, então fazemos a laçada, fazemos o nosso mate simples. Então, aqui você vê o meia, eu passando o ponto sobre o ponto trabalhado. Fazemos 1 meia, trabalhamos 2 juntos em meia e novamente a laçada para continuarmos. O intercalamento com a próxima folha é feita por 1 meia, 3 tricôs, acompanhe o primeiro, o segundo e agora o terceiro, 1 meia e um novo tricô. Na sequência, repetiremos os mesmos pontos feito nesta carreira, na folha, na próxima também. O intercalamento da segunda folha com a terceira é feita em 1 tricô, 1 meia, 3 tricôs, então acompanhe o primeiro, o segundo e o terceiro e 1 meia. Na sequência, trabalharemos a última folha e continuamos repetindo nesta carreira o mesmo formato da carreira anterior até o fim desta. A nossa 20ª carreira, que é carreira de volta, deverá ser trabalhada mantendo o formato dos pontos que nós já vínhamos trabalhando. Então, aqui eu inicio com meia até o 18º ponto. Então, você percebe que aqui eu estou fazendo 3 meias e vou intercalar com um tricô. E assim, eu irei, da mesma forma, até o 18º ponto. Entramos, então, na volta da nossa primeira folha e você vai tricotar 6 tricôs. O primeiro intercalamento você fará com 3 meias, 1 tricô e 1 meia.
Então, aqui você vê a sequência dos 3 meias, fazemos aqui um tricô e um meia. Na folha central, nós faremos 5 pontos tricôs para o retorno. Agora, o último intercalamento, você trabalhará um meia, um tricô e uma sequência de 3 meias. A volta da última folha será feita com 6 tricôs. Uma vez que você tenha alcançado os 6 tricôs, você deverá então manter o formato que você tem no intercalamento da sua execução. A 21ª carreira é a última carreira de folhas e nós vamos trabalhar o intercalamento do formato que nós já vemos trabalhando desde o início até o 19º ponto. A partir dali é que nós vamos mais uma vez trabalhar as folhas. Para encerrar a folha, você fará uma laçada e fará 3 juntos. Então, você tem que passar a sua agulha pelos 3 pontos finais da sua folha. Vai trabalhá-los em meia. E aqui você vai trazer, só que eu não consegui trazer muito bem. Deixa eu pegar de novo, ó, a minha laçada. E agora eu vou pegar os meus 3 pontos. Isto. E agora sim, ó, lacei, vou trazer o meu meia pra fora. Uma vez que ele saiu aqui, a gente deixa os 3 pontos cair. Mais uma vez uma laçada antes de fazer o intercalamento para a próxima folha. Neste intercalamento, você deverá fazer um tricô, um meia, 3 tricôs, acompanhe o primeiro, aqui o segundo e agora o terceiro, novamente um meia e 2 tricôs na continuidade. Veja o primeiro e veja o segundo. Chegamos novamente na folha onde o processo é o mesmo. Então, você laça, você vai pegar os 3 pontos de uma vez só. Então, aqui eu já tenho 2, eu vou pegar o terceiro. Vamos trabalhá-lo em meia. E uma vez que a gente tira o ponto, deixa cair. E novamente a laçada. O último intercalamento, ele é feito com 2 tricôs. Então, você vê aqui o primeiro e agora você vê o segundo. Vamos trazer mais para cá esses pontos para ajudar a gente. Na sequência, você faz um meia e 3 tricôs. Então, acompanhe o primeiro, aqui o segundo e agora o terceiro tricô. Um meia e para encerrar o intercalamento, mais um tricô. Novamente chegamos na folha e na verdade chegamos na folha pela última vez. Laçada, pegamos 1, pegamos 2 e 3 pontos, fazemos um meia por dentro dos 3 e mais uma vez laçada. Na continuidade, seguimos os pontos conforme eles se apresentam nesta carreira. Na 22ª carreira, carreira de volta, nós vamos trabalhar a continuidade com o intercalamento, como nós estamos trabalhando desde o início até o 18º ponto. Na sequência, nós vamos tricotar 6 pontos tricôs. Na sequência, você fará 3 meias, então 2 e 3, um tricô, um meia e uma sequência de 5 tricôs. Na sequência, você fará um meia, um tricô, 3 pontos meias, então acompanhe o primeiro, o segundo e agora
o terceiro meia, aqui não deu, deixa eu fazer de novo, ó, terceiro meia, e na sequência, você vai fazer 6 tricôs. Após os 6 tricôs, você volta a trabalhar os pontos como eles são apresentados na carreira anterior. Pessoal, a partir da 23ª carreira até a carreira de número 32, você deverá tricotar os intervalos conforme nós tricotamos na primeira, na segunda, na terceira e nas quartas carreiras. Este intervalo, onde você tem 3 tricôs e 1 meia, será mantido em todas as carreiras ímpares, que são as carreiras de ida. Na volta, as carreiras pares, você fará o inverso. Então, você fará 3 meias e 1 tricô, que é o inverso do que nós fazemos na parte da frente. Isso, pessoal, até a carreira de número 32. Quando eu atingir a minha 33ª carreira, eu volto aqui para que nós possamos continuar esta execução juntas. Observem que eu não tenho mais este início em tricôs, ele sumiu. O que nós temos é um ponto meia, que é exatamente esta linha de meias que foram mantidos. Perceba que agora você tem um intervalo com 3 tricôs, 1 meia. Na sequência, outro meia. 3 tricôs, 1 meia e na sequência outro meia. Perceberam? O que nós temos que fazer agora é manter os meias. Então, eu vou fazer o meu meia aqui, olhem, normalmente. Só pegar aqui direitinho que tava querendo desfiar. Deixa o ponto cair. E aonde você tem os tricôs, os 3 tricôs, mais uma vez nós vamos fazer as diminuições da mesma forma que fizemos antes. Então, passo o primeiro ponto, trabalho o segundo em meia, passo por cima o ponto que não foi trabalhado pelo ponto que foi e trabalho o tricô que vem na sequência. Mais uma vez eu vou fazer o meia e observe, mais um meia, porque lembre-se, nós sumimos com o intervalo entre esses dois pontos meias. Todos esses tricôs já se foram. É o mesmo que vai acontecer aqui agora. Nós temos que fazer as carreiras de ida e as carreiras de volta da mesma forma que fizemos anteriormente. Agora, na última carreira, quando você só tem pontos meia na agulha, nós vamos fazer o arremate. Então, minha gente, o arremate, você vai passar a agulha por 2 pontos, puxar uma laçada e vai trabalhar 2 juntos em meia. Porém, o ponto trabalhado volta para a agulha. Mais uma vez, nós vamos pegar 2 pontos, vamos trabalhar em meia. Deixa o ponto cair. E mais uma vez, volta para a agulha. E assim, pessoal, sucessivamente, até que nós tenhamos somente um ponto na agulha para encerrar. Uma vez que você tenha terminado de realizar o arremate, aqui eu já deixo a alça larga e eu venho com um bom pedaço de fio sobrando, olhem só, aonde eu já tô com a agulha de tapeceiro pronta para fazer a costura. Então, minha gente, o que eu vou fazer é o seguinte, primeiro passar esse fio por dentro da alça para que eu possa aqui encerrar. Então, veja aqui que eu encerro. Depois disso, olha, eu viro pro lado do avesso aqui para mim e eu vou trançar o fio, olha, só fazer desta forma, passa de um lado, passa do outro. Eu vou simplesmente trazendo o fio desta forma para que eu possa fechar o miolinho da peça. Então, vai cruzando entre um ponto e outro para a gente poder fechar este miolinho. Eu vou cruzar aqui tudinho, eu volto no final, porque assim a gente já fecha o miolo e já vai também para a costura lateral.
Uma vez que a gente tenha trançado tudo, olha, é só você trazer o fio, vai puxando assim, olha só como ele vai enrugando, ó, ele vai fechando aqui o miolinho todo. Só que você tem que trazer ele todinho, tá? Se ele não vier, você vai ajudar aqui para ele chegar, tá vendo, ó? Chegou até o finalzinho. Uma vez que você tenha chego no final, você vai pegar o primeiro ponto, deixa eu puxar bem. Ó, nós vamos pegar aqui o primeiro ponto, vamos passar a agulha por ele. Ele vem pra frente, tá? Então, agora aqui, ó, eu estou com a agulha, deixa eu te mostrar, ó. A parte da frente é pra onde tá o fio. E agora, a gente vai ter que fazer a costura. Então, aqui, os dois lados, né? Olha só, tá vendo? Nós vamos alinhar. Deixa eu pegar só do lado que favorece a sua visualização, ó. Aqui, né? Aí a gente começa a fazer a costura desta forma, ó, sempre pegando o ponto dos dois lados. Então, eu vou começar, ó, eu estou deste lado, eu vou pro lado oposto. Então, eu pego o ponto deste lado, eu sempre pego as duas alcinhas, trago o fio, olha aqui, volto para o outro lado. Então, eu venho pro lado oposto, ó, tá vendo? Eu vou cruzando. Sempre eu pego as duas alcinhas e costuro aqui. Vou novamente pro outro lado. Vamos localizar as duas alcinhas. Toma cuidado para você não pular ponto, tá? Ou ainda, você pegar o mesmo ponto mais do que uma vez. Aí você vai acabar passando a agulha da costura duas vezes pelo mesmo ponto. Aqui eu tô tentando pegar sem, sem desfiar. Olha lá. E a gente segue, veja só, sempre pegando os dois, tá? Ó. A gente vai fazendo essa costura aqui. Toma cuidado também para que em um determinado momento você não puxe o fio demais e em outro você puxe de menos, fazendo com que a costura não fique uniforme. Presta atenção também nesta situação, tá? Bom, agora que você já viu como que a gente faz essa costura, eu vou aqui fazer a minha por completo, né, até a base, e aí eu volto, porque nós vamos fazer a última carreira desta execução, que é uma carreira de acabamento, aonde aí sim nós teremos a peça totalmente encerrada. Ao ter encerrado toda a costura, nós vamos fazer o acabamento com o fio de segunda cor, né? Então, você pode aí tanto utilizar o mesmo fio, quanto utilizar um outro. Aqui eu tô utilizando um degradê, aonde nós vamos trabalhar este detalhe. Então, pegando aqui um ponto de base, nós vamos inserir este segundo fio, fazendo aqui uma corrente. No mesmo ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo. Na sequência, eu faço 3 correntes, que serão transformadas em um ponto picô, passando a agulha pelo primeiro ponto de base e com um ponto baixíssimo arrematando. Eu pulo um ponto de base e no próximo eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, você tem que tomar cuidado na hora de pular o ponto de base para que você não dê um espaçamento maior do que o próprio picô necessita. Na continuidade, eu faço mais 3 correntes e transformo mais uma vez em picô. Aqui tá fechadinho. Pulamos o espaçamento na base e no próximo ponto nós vamos aqui colocar o nosso ponto baixo. Mais uma vez, as 3 correntes. Aqui fazemos o nosso ponto baixíssimo, transformando em picô, pulando um ponto de base e aqui no próximo a gente já coloca o nosso ponto baixo. Vamos fazer desta forma o contorno inteiro. Uma vez encerrado todo o acabamento na parte de baixo, fica faltando somente fazermos o arremate final, tirando esses fios que ficam sobrando. Bem, uma opção, você pode ou não utilizar o pompom aqui na parte de cima da sua peça. Bem, sem o pompom, você tem este resultado. Vamos virar aqui de frente, né? Com o pompom, você terá este resultado. Então, fica totalmente ao critério de cada um pôr ou não o pompom.
Para quem queira colocar o pompom, a seguir você verá como fazê-lo. Nós vamos fazer o pompom utilizando a mão. Então, minha gente, é assim, olha, você vai deixar um pouco de fio sobrando aqui na base, tá? Ó, deixa sobrando. E você vai começar a dar voltas ao redor dos seus dedos. Tente sempre manter ajustado, tá? Você vai dando várias voltas. Não tem uma quantidade certa de voltas. O que eu posso te dizer é que funciona assim. Quanto mais voltas você der, mais fofo ficará seu pompom. Por outro lado, se você fizer um pompom muito grande, você vai precisar de mais voltas ainda para obter um resultado. E se você fizer um pompom menor, então uma volta menor, você vai precisar de menos voltas ao redor deste tamanho, aqui no caso são os meus dedos, para obter o resultado. Você vê que eu estou fazendo muitas voltas. Olha só como que já tem bastante voltas aqui na minha mão. E eu vou fazendo porque eu quero um pompom com bastante volume. Fica a seu critério, como eu disse para você. Você pode, inclusive, fazer alguns testes, tá? Então, olha lá, eu aqui já tenho bastante voltas. Bem, uma vez que você tenha feito todas as voltas, o ideal é que você corte o seu fio, né, sobrando um pouco. Sempre legal que você deixe aqui sobrando. Deixa só eu localizar a ponta aqui, ó, tá? Então, deixa sobrando. E o fio de fora, você vai passar ao redor dos seus dedos. Esse fio permanece aqui. É interessante que você tenha a ajuda aqui, olha, da agulha de crochê. Você vê que eu passo a agulha por entre os dedos. Eu vou dar a volta aqui no fio, porque eu preciso levar o fio lá pro outro lado, ó. Preciso trazer ele pra cá, tá vendo? A gente faz assim, ó. E aí, depois que a gente dá uma volta, veja que eu tô puxando pra apertar bem, a gente vai dar um nozinho aqui. Não precisa ser somente uma volta, tá? Você pode fazer mais voltas para que fique mais preso. Aqui, para efeito de eu te mostrar, eu tô fazendo uma volta só. E ainda mais com uma mão só trabalhando, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas, se você tiver alguém para te ajudar a fazer esse nozinho, vai ser mais fácil, ó. Eu tô apertando aqui, você vê que eu aperto, né? Mas ainda não acabou. Eu vou trazer novamente, ó, com a ajuda da agulha de crochê, eu vou levar o fio novamente para o outro lado, ó. Aonde, mais uma vez, a gente vai fazer aqui o nozinho, ó, apertando bem. Aqui, vou segurar aqui nesta ponta para eu poder puxar um dos lados. E aí, a gente tem que apertar bem, tá? Vai aqui, deixa eu ver se eu consigo segurar assim. Ah, consigo, ó. Aí a gente aperta legal, porque tem que ficar bem preso. Agora eu já trago pra cá e mais uma vez, eu vou trazer o fio que está aqui, ó. Eu vou trazê-lo para o outro lado. Vamos ver se ele vem com tranquilidade. Veio. E eu vou mais uma vez dar aquele meu apertão, aquele meu nó, né? Que é para ficar bem travado. Olha lá, ó. Aqui. Vamos segurar essa ponta e vamos amarrar essa. Agora eu vou tirar dos meus dedos, né? A lã. Então, aqui, bem apertadinha, vamos tirar. Né? Tira com bastante calma, que é para você não acabar danificando essa estrutura toda que deu um trabalho imenso para ser feita já, né? A gente vem aqui e vai tirando. E aí a gente aperta mais, ó. Aí é que você consegue, que você tá com as duas mãos, você consegue apertar melhor, né? Aqui eu vou dar mais uma volta e eu vou fazer o nozinho. Então, eu vou fazer aqui eu vou fazer mais um nó, tá? Vai ser do mesmo lado, eu farei 2 nós assim, ó. Tá? Então, agora travou de vez. Deixa sobrando aqui o fio. Você vai pegar a sua tesourinha, deixa só eu localizar. Isso, é deste lado. Você vai pegar a tesourinha e aí você vai cortando aqui no meio, ó. Vai cortando, tá?
Se ficar alças sem serem cortadas, basta você passar aqui assim, ó, que você vai ver que vai cortar, ó. A alça sem cortar, tá cortando. Agora aqui do outro lado, ó, deixa o fio aqui sobrando, vou fazer a mesma coisa deste lado. Olha lá, ó, venho aqui com a tesoura e eu vou cortar. Olha lá, aqui também, deixa eu ver se tem mais, tem. Se você quiser, você pode, depois de abrir, você tem que abrir bem assim, olha, tá? Você vai abrir seu pompom agora, né? Deixa ele totalmente aberto, ó meus fios sobrando aqui, ó, tá? Deixa ele totalmente aberto. Você pode ainda vir aqui, vou segurar aqui na ponta, deixa eu achar o miolinho aqui, ó. Você pode vir aqui e você pode salpicar ele todinho, tá? Você pode cortar mais. É que eu aqui acho que tá bem legal já. Eu não vou ficar cortando muito não, que eu acho que tá bem interessante do jeito que ficou, né? Não sei se você tem essa mesma impressão, mas eu gostei bastante. Bom, uma vez que você tem o seu pompom, aí você pode aplicar o pompom aqui no seu, ou melhor, na sua touca. Para aplicar, minha sugestão, a gente vira aqui do avesso, ó, passa a agulha bem aqui no miolinho, olha lá, ó, tá vendo? E aí você vai puxar os dois fios, aqueles dois que a gente deixou, né? Por dentro, ó, puxa aqui pra dentro, tá vendo? E uma vez que você puxou, só vou segurar pra você ver, ó, o pompom ficar aplicadinho lá, tá? Você pode tanto fazer um ponto e costurar e depois fazer o arremate, como você também pode, se for o caso, olha, uma sugestão interessante. Você pode pegar um ponto assim por dentro, você puxa uma das alças por dentro do ponto, olha aqui, ó, puxa assim, e aí você deixa a opção de pôr e tirar. Então, aqui eu vou dar um nó e eu vou fazer um lacinho, porque assim depois eu posso, se for o caso, desfazer, ó. Eu vou deixar aqui, ó, tá? Então, aqui eu só dei um lacinho, mais nada. E aí eu posso pôr ou tirar o meu pompom de acordo aí com a minha opção no momento. Olha lá, tá? E aí aqui eu vou tirar pra você ver. Ó, é um laço, né? Então a gente vem aqui e faz isso, ó. Aqui, peraí, vamos tirar. Aí aqui eu dei um nozinho, eu vou precisar da ajuda. Pronto, ó, olha aqui. Tirei, então eu posso usar com ou sem o pompom. Belezinha, minha gente? Bom, é isso aí por hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tricote e que nós nos vejamos na próxima aula, quarta-feira, às 14 horas. Se inscreve e não perde, tá? Até lá!